Em Romanos capítulo 15, verso 13, a gente começou essa série na quinta-feira. Depois você pode rever as nossas séries lá no canal da academia também. Romanos capítulo 13, eu comecei dizendo, pastor Marcelo, algum tempo atrás, pregando sobre um ano de portas abertas. Isso encheu meu coração de saber que quando a gente fala de portas abertas, a gente está falando de esperança. Deus é um Deus de esperança. Deus é o Deus da esperança. Ele é a nossa esperança. E foi isso que nós vimos em Romanos capítulo 15, que eu estou pedindo para você abrir. Romanos capítulo 15, verso 13 diz: e o Deus da esperança. Literalmente diz o Deus que produz, que incentiva a esperança. Sempre que você for buscar a Deus, quando você ouvir a voz de Deus, algo vai brotar no teu coração: esperança. Quando você ouvir a voz de Deus, Ele sempre vai trazer esperança ao teu coração. E eu falei que até mesmo na correção de Deus, Deus nos corrige e no final das contas, há sempre esperança no nosso coração. Porque quando Deus nos corrige, Ele não nos corrige para nos dar uma marretada na cabeça, para te dar game over. Deus te corrige para que você tenha vida e vida em abundância. Quando Deus diz: meu filho, você está indo pelo caminho errado, volta para o caminho, olha para o lugar certo, vai na direção certa, você está indo para a destruição, vem para cá, vem para junto de mim. Ele sempre quer com que você experimente algo novo, algo fresco dele. Deus não é Deus de coisas antigas. Vide quando nós olhamos para o Velho Testamento e nós vemos o maná. O maná tinha que ser colhido, tinha que ser feito naquele mesmo dia, não podia ficar para o próximo dia. Sabe por quê? Porque Deus tem coisa fresca para você. Deus tem coisa nova para você. O choro pode durar por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus é um Deus de esperança. Quando Ele fala com você, algo que brota no nosso coração. O que tem que brotar no nosso coração? Esperança. Deus é o Deus da esperança. E esse Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E a gente falou que esperança é a expectativa da certeza, ou como diz a Bíblia amplificada, é a divina garantia de algo bom no futuro. A esperança do mundo diz para você: é só esperar por algo bom. É aquele positivismo, né? É aquele: eu espero que não chova hoje, ou eu espero que chova hoje. Ou seja, você esperar que chova ou que não chova não vai fazer nem chover nem deixar de chover. É isso que o mundo apresenta para nós. O que Deus apresenta para nós é uma garantia. Porque Ele mesmo fez a promessa. Se Ele mesmo fez a promessa, Ele mesmo cumpre a promessa. Então a nossa esperança, como nós vimos, está em Deus. A essência da esperança está no caráter de Deus. Nós vimos na Bíblia Viva que em Romanos capítulo 8, na palavra viva, diz o seguinte: que mesmo quando não havia nenhuma razão para a esperança, quando Abraão não via nada no natural, Abraão continuou esperando, crendo. E é isso que ele está nos incentivando, a esperar, crendo. Há uma expectativa daquilo que Deus disse que vai se manifestar. Há uma expectativa daquilo que Deus prometeu, que Ele mesmo vai fazer cumprir na minha e na sua vida. Nós temos que viver esses dias que são dias maus, são dias de crise, são dias de incerteza. Nós temos uma certeza de que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Como diz lá em Hebreus: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. E nós terminamos lendo no último encontro falando sobre Jeremias, capítulo 17. Eu quero ler com você. Não. Agora. Romanos capítulo 17, verso 5 até o verso 8, na Bíblia Viva diz: o Senhor diz: maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor.
Ele será sempre como uma pequena árvore seca no meio do deserto. A sua vida será como um sertão de Judá, seco e salgado, uma terra onde ninguém é capaz de viver. A verdadeira felicidade passa sempre muito longe dele. Sabe por quê? A verdadeira felicidade está em Deus. A resposta que você precisa está em Deus. Não está na sua própria força, não está na sua própria capacidade. É por isso que Jeremias está dizendo: maldito é o homem que confia na sua própria força. Maldito é o homem que confia na sua própria habilidade, porque ele acaba se esquecendo de Deus. E quando ele se esquece de Deus, ele se afasta de Deus. E na complementação ele diz o contrário: mas o homem que confia no Senhor, que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim é muito feliz. A sua vida é cheia de bênçãos, aleluia. Ele é como árvore plantada à beira de um rio. As suas raízes entram profundamente na terra em direção à água. Por isso ele não se incomoda com o calor e as suas folhas continuam verdes. Mesmo no tempo de seca, ele não deixa de produzir belos frutos. Porque a sua frutificação não depende daquilo que o mundo dá para você. A sua frutificação, você frutificar naquilo que Deus plantou no teu coração, não depende do que o mundo te dá. A nossa frutificação depende de nós colocarmos as nossas raízes perto do rio da presença de Deus. Abra comigo em Ezequiel, por favor, Ezequiel capítulo 47, uma outra figura desse rio que é símbolo da manifestação da presença de Deus. Ezequiel capítulo 47. Verso 9 até o verso 12. E diz no verso 9: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até em Eglaim, haverá lugar para se estenderem redes. Que os baianos digam amém, aleluia. Tem um amém ali, aleluia, minha irmã. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Olha só, Romanos capítulo 15, verso 13, como nós lemos, diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos. A palavra rico aqui é ter em excesso, é ter o suficiente para você e disponível para doação. É isso que a Bíblia fala, ricos de esperança. Quando nós encontramos o reino de Deus, o que isso traz para nós? Isso traz esperança em excesso, grande em multidão excessiva. Verso 11, mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis. O que são os charcos e os pântanos? É aquilo que não recebe a influência da água da vida de Deus. É onde não tem entrada da água. Quantas vezes nós permitimos que algumas áreas das nossas vidas se tornem charcos e pântanos, porque nós não deixamos a influência do Espírito entrar nessas partes da nossa vida. Ou seja, nós precisamos abrir a nossa vida total para Deus, para que Ele possa nos encharcar com a sua presença, com a sua vida. Verso 12, junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. É isso que a esperança de Deus produz através de nós. O que a comunhão com a presença de Deus produz através de mim e de você, gente. Produz remédio para as pessoas.
Produz satisfação no lugar onde você está. A satisfação que nós temos da presença de Deus acaba superabundando, acaba transbordando da minha vida e da sua vida. É isso que nós fomos criados para fazer, é isso que nós fomos criados para ser, gente. Para que nós possamos transbordar a presença de Deus. O que deve transbordar de nós? Nessa série eu quero dizer para você que esperança deve transbordar de você. Esperança deve transbordar de você. É por isso que 1 Pedro capítulo 3, verso 15 diz isso. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados. Olha só o que diz Pedro. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E as pessoas vão perguntar, que alegria é essa que está em você? Está todo mundo sendo demitido. Que alegria, você é maluco? O mundo está em crise, que alegria é essa? Você tem que saber a razão da esperança que está no teu coração. E é disso que a gente vai falar nessa noite. O que as pessoas encontrarão quando você estiver por perto? Uma das coisas pelo qual nós devemos ser conhecidos é pela nossa esperança. Essa esperança deve ser vista através da nossa alegria, através do nosso amor, através da nossa ousadia e através da nossa paciência e da nossa persistência. A outra coisa que nós podemos ver aqui nesse texto de 1 Pedro é qual a razão da nossa esperança, ou qual a base da nossa esperança. Eu digo para você que a nossa esperança não é irracional. A nossa esperança tem um porquê. E eu quero te ajudar nessa noite a você sair com base para que você possa dar razão da sua esperança para outras pessoas. O porquê de você andar com tamanha esperança. Quando você ouve no jornal que a inflação está subindo e que o PIB está descendo e que não é bom momento para comprar, não é bom momento para vender, que não é bom momento para nada, existe uma esperança dentro de nós. E nós precisamos ter um motivo para que a gente possa dar isso para as pessoas. E eu quero ver com você, Ezequiel 47:12, como nós lemos, diz que junto as ribanceiras de um lado e de outro. Diga, de um lado e de outro. E o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração que existem duas bases firmes para a nossa esperança. E nós vamos ver, essas duas bases são a graça e o evangelho. Diga, graça e evangelho. E nós vamos ver a graça hoje, nós vamos ver esse primeiro fundamento, essa primeira razão do porquê nós temos esperança. Abra comigo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, por favor. De um lado e de outro, diz Ezequiel, nascerá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. As pessoas vão comer da sua esperança e vão se encher de vida. Não sei se você pegou isso, mas as pessoas vão comer da sua esperança, da esperança que você vai servir para elas. A nossa vida é sempre uma vida de serviço, pega isso nessa noite. A nossa vida é uma vida de mordomia, onde nós somos cheios para que nós possamos servir a outras pessoas. E nós vamos servir e vamos servir bem de esperança às outras pessoas. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 16 e 17 diz: ora, o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e em toda boa palavra. Paulo, ele está falando aqui, primeiramente, aqueles que aceitaram a Jesus. Nós que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós que temos comunhão contínua com Deus, nós temos razão de termos uma boa esperança. E essa primeira razão é a graça de Deus. Olha só, 1 Pedro capítulo 1, verso 3, acompanha aqui na tela comigo, diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança,
mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que Pedro está dizendo aqui? Que nós recebemos essa esperança porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E porque Ele ressuscitou dentre os mortos, há esperança para mim e para você. Há esperança de uma vida boa, de um bom futuro. Há esperança de você andar adiante, de você ir adiante. Há esperança de coisas boas, há coisas boas esperando por você. Há esperança de coisas boas e há boas coisas esperando por você. Somente porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. E a Bíblia fala que quando nós aceitamos a Jesus, nós ressuscitamos com Ele dentre os mortos. E Paulo está falando aqui aos irmãos, aqui em Tessalonicenses, ele está falando com os irmãos, essa esperança é boa, mas o que há de bom nessa esperança? 2 Tessalonicenses, aí onde você está, vá um pouquinho mais atrás, no versículo 13 a 14, e a gente no verso 13 e 14 consegue ver a ação da graça. No verso 13 e 14 diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, está falando a cristãos mais uma vez, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Verso 14, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gente, a cruz de Cristo é a graça em ação. A cruz de Cristo, quer entender a graça de Deus, olha primeiramente para a cruz de Cristo. É o primeiro sinal da graça de Deus se manifestando. Você não podia salvar a si mesmo, você não podia fazer nada por você mesmo, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, abriu mão da sua glória, deixou o seu trono, Ele veio como homem, se sujeitou a esse corpo, morreu por cada um de nós, foi ao inferno, entregou a nossa natureza pecaminosa, botou isso aos pés do inferno, ressuscitou, e quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Eu e você somos os beneficiários. A graça me fala que nós somos beneficiários daquilo que Jesus fez por mim e por você. Isso é maravilhoso, isso me enche de esperança, gente. Então a primeira coisa que nós entendemos é que Ele nos chama de amados. E a graça é o amor de Deus em ação. Nós somos amados não pelo que fazemos, eu quero que você entenda isso, que nós somos amados não pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. O amor de Deus, gente, Ele vai além das nossas atitudes. É claro que muitas vezes nós fazemos coisas que a Bíblia descreve como sendo abomináveis nos olhos de Deus. E essas atitudes são abomináveis. A graça, ela não é Deus colocando o seu pecado para debaixo do tapete, escondendo. A graça não é complacente com o pecado, gente. A graça, ela na realidade, ela nos capacita a não pecar. Uma visão de que Deus nos ama, ela nos leva para um relacionamento com Deus, onde eu cada vez mais, eu peco menos. Por causa da consciência da presença de Deus, do amor de Deus. Então o amor de Deus, isso precisa estar claro no teu coração. Nós somos amados não pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas porque Ele vê valor em nós. Olha só, Romanos capítulo 8, olha só que interessante, Romanos capítulo 8, verso 35, 37 a 39 na Bíblia, a mensagem diz: acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós e o amor de Cristo por nós? Não há como. Nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem punhaladas nas costas, nem mesmo os piores pecados listados nas Escrituras, nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama. Estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus quando vemos, olha só, quando vemos o modo com que Jesus, o nosso Senhor, nos acolheu.
Entender a graça é entender como Jesus Cristo abriu um caminho para que você se achegue a Ele. E o caminho pelo qual nós devemos nos achegar a Ele é de arrependimento e de crença. Ele diz, deu-nos o poder de nos tornarmos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem. E como nós fazemos isso? Nós fazemos porque nós estávamos olhando a nossa vida, o nosso foco era pecado. O nosso foco era o inferno, o nosso foco era de estar debaixo do senhorio do diabo. Mas quando nós nos arrependemos, nós viramos as nossas costas para o pecado e nós estamos mortos para o pecado. E agora nós estamos vivos para Deus. A graça aponta para nós estarmos vivos para Deus e mortos para o pecado. Vivos para Deus e mortos para o pecado. Olha, quanto mais para perto de Deus, mais eu sou chamuscado pela presença dEle, gente. A graça de Deus, isso é interessante, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus quando vemos, quando percebemos, quando somos cheios, quando nós discernimos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. Isso é lindo demais, gente. Isso nos enche de esperança. Abra comigo no Salmo 33, por favor. O que Jesus está querendo dizer? O que Paulo está querendo dizer aqui a respeito de Jesus? É que Deus, Ele acolhe e Ele transforma o pecador. Isso é muito importante. Na graça nós precisamos entender que Ele acolhe e não somente acolhe, Ele transforma o pecador. Vou dizer mais uma vez, Ele acolhe e transforma o pecador. Na presença de Jesus, não dá mais para continuar pecando. Na presença de Jesus, não dá mais para continuar pecando. Isso quer dizer que a gente vai deixar de pecar? Não, porque o apóstolo João diz isso, nós somos gente, todo dia. A Bíblia fala do pecado que tenazmente nos assedia. Mas isso quer dizer que nós estamos sendo transformados. Que o nosso desejo deixou de eu quero pecar, eu quero fazer isso eu quero agradar o meu Deus. Eu quero viver com Ele. Eu quero que Ele me transforme. Senhor, acabei de errar, acabei de pecar. Senhor, me ajuda. Eu preciso da Tua ajuda. Eu reconheço o Teu senhorio sobre a minha vida. Me ajuda. Eu não quero mais viver nessa prática. Eu não quero mais viver nessa prática egoísta. Eu não quero mais viver nessa prática do pecado. Eu sei que eu tenho esperança. E a minha esperança é que Ele me acolheu e Ele me transforma. Ele me recebeu e Ele me transforma. Ele me trouxe para junto e Ele me transforma. Eu estou em processo de santificação. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Ele não te deixa do jeito como você começou. Você hoje é melhor do que ontem. Você hoje é melhor do que ontem. E o Senhor Jesus está te chamando, levanta a tua cabeça. Tira a poeira dos teus ombros. Uau! Não é interessante que o Espírito Santo, ele sempre nos corrige. E como eu falei, sempre nos corrige e nos dá uma esperança. É como nós pastores. Quando nós ficamos sabendo de algumas coisas, a gente chama para o canto. Vamos conversar, vamos corrigir. Porque nós queremos com que você acerte. Pastor nenhum em sua sã consciência quer com que a ovelha se perca. Quer com que a ovelha fique ferida. Nós queremos com que você acerte. O nosso propósito em estudar a Bíblia, em ouvir do Espírito Santo, é apontar o caminho certo para a sua vida, para que você chegue lá, você vai chegar lá. Diz aí para o teu irmão, você vai chegar lá. Não desista, fala para o teu outro irmão, não desista, você vai chegar lá. Aleluia. Onde é que eu pedi para você abrir? Salmo 33. Estou igual o pastor Paulo, aleluia. Salmo 33, verso 18, diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam. E esperar aqui fala de esperança. Os que colocam a esperança na misericórdia. A palavra misericórdia aqui recebe graça, amor.
Os que colocam a esperança no amor de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. E sobre os que esperam na sua graça, no seu amor. Salmo 130, vai um pouquinho mais para frente. Salmo 130, verso 7. Olha só, espere Israel no Senhor. Mais uma vez, a mesma palavra, coloque a sua esperança, Israel, no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia. No Senhor há graça, no Senhor há amor e copiosa redenção. Deus é Deus de redenção em excesso. O que o salmista está querendo mostrar aqui para a gente? Que Deus quer a sua redenção. Ele quer com que você acerte. Ele sabe das nossas falhas, Ele sabe que nós somos falhos, mas Ele quer com que a gente acerte. A graça de Deus é apontando sempre para o amor de Deus, dizendo: eu quero com que você acerte. Vem para junto de mim, porque você vai acertar. Vem para junto de mim, porque há esperança. Vem para junto de mim e a minha misericórdia vai encher a sua vida. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus é Deus de copiosa redenção. Isso nos enche de esperança, gente. A razão pelo qual nós temos essa boa esperança é porque Deus nos ama. E nesse amor, Ele nos salva e está trabalhando em nós. Então eu quero que você veja, deixa eu ver se dá para você ver isso direitinho, que a graça de Deus, ela tem 3 aspectos fundamentais que a gente consegue ver aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Número 1, fala da revelação da salvação. Ok? Onde nós falamos sobre o amor de Deus, onde nós falamos sobre a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, e isso está no nosso passado. Quantos aí já aceitaram Jesus como Senhor e seu Salvador? Então isso já está no nosso passado. Nós já fomos salvos, a graça de Deus já nos alcançou, o favor de Deus já nos alcançou. Mas a graça de Deus não para aí. A graça de Deus também é a transformação pela santificação. Isso está no nosso presente. É isso que o Espírito Santo está fazendo comigo e com você. E isso também é graça. E número 3, a graça é a glorificação futura. Um novo corpo, um corpo transformado, um corpo glorificado. A glorificação no sentido de que nós estamos esperando a redenção dos nossos corpos. Jesus voltar e estabelecer o seu reino sobre a terra. Aleluia! Um reino de paz e de justiça, um reino de vida, vida que não se acaba. Então quando nós falamos sobre graça, a gente não pode falar só sobre um aspecto. Não dá para falar só sobre a revelação da salvação, que Deus nos ama. Isso pode soar, se a gente falar só sobre isso, pode soar um pouco como aquela complacência com o pecado. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Quantos aí sabem que Deus te ama? Você sabe que Deus te ama. Mas a gente também precisa trazer o outro lado, que é a transformação pela santificação. Se a gente falar só sobre transformação pela santificação, é muito legalismo. Olha só, a gente tem que andar de equilíbrio. A revelação da salvação, Deus me ama. E a transformação pela santificação, Ele está me transformando pela sua obra no Espírito Santo no meu coração. E aí eu consigo chegar na glorificação, na salvação das nossas almas. Então volte comigo em 2 Tessalonicenses. Você está me acompanhando até agora? Amém. A gente está falando que há uma esperança. E que a base da nossa esperança é a graça. E a graça, a gente poderia resumir nesses 3 significados. A revelação da salvação, a transformação pela santificação e a glorificação. E nós conseguimos ver isso aí em 2 Tessalonicenses, que a gente vai ver rapidinho cada um desses pontos. Número 1, então, ele nos chama de amados. Ele revela esse grande amor para conosco. E essa graça salvadora, então, está lá em 2 Tessalonicenses 2,13. Abre aí comigo, volte aí. 2 Tessalonicenses 2,13. Que diz: porque Deus
vos escolheu desde o princípio para a salvação. Quando Deus, Ele viu a sua vida, Ele viu a minha vida, Ele já tinha planejado salvação para mim e para você. Ele não te escolheu porque você é melhor do que ninguém, gente. Quando a gente está falando sobre eleição aqui, sobre Deus nos escolher, não é porque você é melhor do que o outro, porque Deus valorizou o outro e não valorizou o um. Ele está falando aqui, não, como a Bíblia diz, que Ele não faz acepção de pessoas. Jesus Cristo morreu por todos. Jesus Cristo morreu por todos. Então o que ele está falando aqui de nós termos sido escolhidos? 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mateus capítulo 22, verso 14 diz: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque o escolhido, na realidade, é Jesus. E nós passamos a ser escolhidos quando nós estamos em Cristo. Então Deus planejou para que a nossa vida fosse vivida em Cristo. Eu e você em Cristo, e Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Então nós fomos escolhidos em Deus. 1 Timóteo, vai lá por favor, 1 Timóteo. Hoje está em ritmo de escola bíblica, aleluia. O tempo é pouco e a matéria é muita, aleluia. 1 Timóteo, capítulo 4, olha só que interessante também. Nós estamos falando sobre a graça ser uma das bases da nossa esperança. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 9 e verso 10, que diz: fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança aonde? No Deus vivo, Salvador de alguns. Não, Salvador de que alguns foram escolhidos. Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Quem são esses fiéis? São aqueles que receberam. São aqueles que aceitaram que Jesus Cristo é o escolhido, que Ele morreu por cada um de nós. Esses fiéis são aqueles que abriram o seu coração para que a revelação da salvação, a transformação pela santificação e a glorificação pudesse atuar em nós e através de nós. A salvação, como é que diz aqui? Salvador de todos os homens, gente. Eu acho que seria um pouco injusto da parte de Deus morrer por alguns e não por todos. Que Jesus viria apenas para morrer por alguns poucos. Deus ama a todos. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo e Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê, olha a nossa resposta, para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha a esperança que nasce no nosso coração. Aqueles que creem não andam em destruição, não andam em confusão. Aqueles que creem jamais serão abatidos. Aqueles que creem andam com a sua cabeça para cima, porque Ele morreu por cada um de nós. Para que a gente não pereça, para que a nossa vida não seja destruída, mas para que nós tenhamos vida e vida em abundância, em excesso, para você e para aqueles que te cercam. Essa é a mensagem da esperança. Olha só, nós temos uma boa esperança então, porque Ele nos escolheu em Cristo. Diga, Ele nos escolheu em Cristo. Número 1, então, nós podemos ver que Ele nos escolheu em Cristo. Número 2, Ele nos chamou através do Evangelho. Volta lá de novo em 2 Tessalonicenses. Pastor, está indo e para frente está voltando. Está muito chato esse negócio. Compra a Bíblia digital, meu irmão. Não precisa nem ir para frente nem voltar. Aleluia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2.
verso 14. Ele nos escolheu, diz a palavra, em Cristo. Verso 14 diz, para o que também vos chamou, mediante o nosso evangelho. E diz aqui para o quê? Ou seja, ele tem um objetivo na sua vida, gente. Não é interessante que Jeremias capítulo 29, verso 11, diz que Deus tem planos de paz e não de mal. Ele diz, eu sei que planos eu tenho a vosso respeito. Se eu não me engano, na Bíblia Amplificada diz, para te dar um futuro e uma esperança. Os planos de Deus são para te dar um futuro certo. Um futuro bom. E uma esperança, como nós vimos, uma esperança viva, uma boa esperança. Eu espero que você saia daqui rico em esperança. E se as pessoas te perguntarem qual é a base da sua esperança, você consiga dizer, porque Ele me amou primeiro. Porque Ele me salvou. Porque Ele enviou Jesus Cristo no meu lugar. Como a gente canta naquele hino antigo, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vive está. Ele vive, e esse viver que nós vivemos hoje, esse viver que nós vivemos na carne, nós vivemos nele, Ele é a nossa vida. Qual é a razão da nossa esperança? Porque Ele vive. E porque Ele vive, Ele tem uma boa esperança para mim. Ele tem uma esperança viva para mim. Aleluia. Ele nos chamou. Olha só o que diz Romanos, capítulo 11, verso 4. E até o verso 6 na Bíblia, a mensagem. Lembra-se da resposta de Deus. E Ele está falando aqui de uma possível rejeição de Israel. É o que Paulo está falando aqui, por terem abandonado os caminhos do Senhor, comparado com os sentimentos de Elias, que se sentia impotente, inadequado, perseguido. Você já passou por esse momento onde você se sente inadequado, perseguido, onde nada dá certo e que o inferno quer te puxar para baixo? E Romanos capítulo 11, verso 4 nos dá a resposta. Lembra-se da resposta de Deus? Eu ainda tenho 7.000 que não desistiram. 7.000 que são leais até o fim. E é por isso que nós nos ajuntamos para que nós possamos olhar uns nos olhos dos outros e nós vermos 7.000 que não dobraram os seus joelhos, 7.000 que não desistiram, pessoas leais até o fim. Dê uma olhada no seu lado e vê as pessoas que não desistem, porque nós não somos daqueles que desistimos, nós não somos daqueles que andamos para trás, nós pegamos aquilo que Deus nos dá e nós prosseguimos para frente. O meu alvo é Cristo. Diga, o meu alvo é Cristo. Calma que eu não vou cantar não, Johnny. Aleluia. Calma, me deu aqui um negócio, mas não vou cantar. Já estou cantando muito. E a mesma coisa hoje ele continua. Ainda há uma minoria fiel e atuante. Que nós sejamos parte dessa minoria. E diz, talvez não muitos. Provavelmente mais do que vocês pensam. Olha só. Eles são firmes, não por causa do que pensam que ganharão com isso, mas porque são, aleluia, olha, sapatinho de fogo esse, gente, porque eles são convencidos da graça e do propósito de Deus em chamá-los. Se estivessem pensando apenas nos próprios interesses, já teriam largado tudo há muito tempo. Porque maldito é o homem que confia na sua própria força, mas bendito, alegre, feliz, próspero, bem-sucedido é aquele que coloca a sua confiança e a sua esperança em Deus. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9 e verso 10, também na tela.
Estou te ajudando, hein? Aleluia. Que diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Ele não só nos salvou, como Ele nos chamou com uma santa vocação. Você tem um chamado em Deus. Deus tem um chamado para a sua vida. Você talvez ainda não tenha descoberto esse chamado, mas Ele tem isso para você. Ele tem um chamado para você. Diz, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como também trouxe a luz e a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. O Evangelho, ele nos traz a revelação da salvação. O Evangelho nos traz a obra de transformação pela santificação. O Evangelho nos fala de glorificação. O Evangelho nos fala da graça. O Evangelho nos fala do amor de Deus. O Evangelho nos fala de um Deus que nos quer perto. Essa santa vocação nos diz que a sua vida não é por acaso. A sua vida não é à toa. A sua vida não é sem propósito. Ele te chamou por uma coisa, não foi pelo seu intelecto. Ele te chamou pela sua própria graça e determinação. Ele escolheu te amar e ponto final. Quem sou eu para Deus me amar? Você não sabe o que Deus fez, o que eu fiz. Você não sabe o que eu deixei de fazer. Você não sabe o que eu desisti. Deus não nos chama pela nossa habilidade ou inabilidade. Deus nos chama pela sua própria graça. Lembra que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Enche o teu coração. Nós temos uma boa esperança porque Ele nos chamou. E tudo isso está no passado. Em 2 Tessalonicenses 2,13, a gente começa a ver agora também um pouquinho da obra presente do Senhor. Ele nos santifica pelo Espírito. 2 Tessalonicenses 2,13 diz, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito. E o que é santificação? É o processo de se tornar cada vez mais como Cristo. Simples assim. Não é fazer e não fazer. Não é ter que fazer alguma coisa, ou não ter, ou deixar de fazer outra coisa. Santificação é simplesmente um processo de se tornar cada vez mais como Cristo. E como é que nós conseguimos fazer isso, pastor? Como é que eu consigo fazer essa bodega? Vou dizer para você, rapidinho assim, ó. É graça. É o poder de Deus sobre as nossas vidas. É quando nós nos entregamos para Ele, abrimos o nosso coração, que Ele vai nos transformando de glória em glória, de graça em graça, de fé em fé. Sempre começa com Ele, gente. É uma obra diária do que significa ser escolhido e chamado. Você lembra de Paulo? Paulo que era perseguidor dos irmãos. Paulo que era matador de cristãos. Olha só o que ele diz em 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Por que não se tornou vã, gente? Por causa do processo de santificação na vida de Paulo. Paulo não era mais aquele mesmo homem quando ele encontrou a Jesus. Pecador, miserável, matador. A obra da graça de Deus nos transforma. E por isso que Paulo está dizendo, a graça de Deus não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Você está vendo que tem uma parte nossa? De nós nos entregarmos. A graça é Deus dando o primeiro passo. Nós precisamos dar o segundo passo. Qual é o segundo passo? A fé. Respondermos a Deus. A graça é Deus chegando e abrindo as portas para você. A fé te leva a você andar por essas portas. É por isso que Hebreus vai dizer para cada um de nós: aproximemo-nos com sincero coração. Achegai-vos a Deus. Como diz Tiago, achegai-vos a Deus. Há uma porta aberta. A graça é uma porta aberta para você encontrar Jesus e ser transformado. Por isso Paulo estava dizendo, mas pela graça de Deus eu sou o que sou.
Eu fui transformado pela graça de Deus. Essa graça não se tornou vã, ou inútil, sem valor, ou desperdiçada. E essa é a maneira como um santo deve pensar e falar sobre a obra de santificação na sua vida. É a graça de Deus em operação em mim. A graça de Deus está operando na minha vida. O Espírito Santo está operando essa graça na minha vida. Deus está trabalhando em mim. Eu já não sou o que eu era. Eu sou muito melhor do que eu fui. Eu sou filho de Deus, eu não sou mais pecador. Deus não te vê mais como um pecador, hoje Deus te vê como um justo. Você é justiça de Deus porque você está em Cristo. E a Bíblia diz que Cristo é a justiça de Deus. Como é que pode você estar em Cristo, que é a justiça, e continuar sendo um pecador? Não há lógica nisso. Eu estou falando para você, mas pastor, eu ainda peco. Sim, mas o pecado hoje na sua caminhada não é o seu natural. O pecado hoje é um deslize de você não estar atento a Deus. Sabe quando você está atento a Deus, daqui a pouco você tira o olho. Já experimentou isso? Você vai correr e alguém pede para você correr. Se você correr em linha reta olhando para frente, você vai tudo bem, né? Mas se você tira o olho, que isso, irmão? É dessa forma. Mas aí o que a graça faz? A graça te puxa para perto e fala, você está indo para cá, vem para cá, meu filho, vem para cá. Agora continua, olha o olho, focando, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Essa é a graça de Deus, gente. Temos uma boa esperança, porque Ele está trabalhando em nós. 2 Tessalonicenses 2,13, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ou seja, a graça também nos leva a crer na verdade. Essa crença que nós temos hoje foi porque a graça nos alcançou. Olha só, Atos capítulo 18, verso 27. Paulo aqui em uma das suas viagens, encontrando com um povo, ele diz, querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram os discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Não dá nem para crer se Deus não alcançar o nosso coração primeiro. E é o que Ele está querendo. Ele está querendo alcançar o nosso coração cada vez mais. Ele está querendo com que a gente exale graça. Ele está querendo com que a gente exale misericórdia, esperança. Então nós temos uma boa esperança porque Ele nos ajuda a crer. E por fim, 2 Tessalonicenses 2,14. Ele nos leva a alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe que há uma medida de glória dentro de você. Há uma medida de glória porque o seu espírito foi transformado. Mas essa glória ainda não é aquela glória completa, que só há de se revelar no dia da manifestação, da revelação de Jesus Cristo. E é isso que Ele está trabalhando em nós, para uma glorificação futura, para que o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma medida de glória da presença de Deus em nós, mas essa glória ainda não é uma medida completa. Como é que nós podemos ter certeza de que a nossa vida resultará numa salvação gloriosa? Pela graça. Diz aí para o teu irmão, uma última vez, por favor. É pela graça. Nós temos uma boa esperança, porque Ele mesmo irá completar a obra que Ele começou na sua vida e na minha vida. Então, gente, do início até o fim, a nossa salvação é uma obra da graça. E isso é uma boa esperança. Nós temos uma boa esperança porque nós somos escolhidos em Cristo. Nós temos uma boa esperança porque Ele nos chamou. Nós temos uma boa esperança porque nós podemos crer. Nós temos uma boa esperança porque nós somos amados. Nós temos uma boa esperança porque nele nós temos um futuro. Nós temos uma boa esperança porque Ele nos glorificará. Do início ao fim é obra dEle,
na nossa vida, é pela graça. Qual é a primeira base que nós estamos vendo, a primeira base, a primeira razão da nossa esperança? Se alguém te perguntar o porquê da sua esperança, agora você tem motivo o suficiente para explicar o que é graça para as pessoas. Ele me salvou, Ele me escolheu, Ele me capacitou, Ele me glorificará, Ele está me transformando. E aí você pode dizer para a pessoa, e Ele pode fazer isso tudo com você também. Quantos aí creem nisso? Fique de pé comigo, graças a Deus.